Tudo certo, pessoal? Então hoje nós vamos iniciar a nossa aula sobre operadores, né? Os operadores matemáticos, aritméticos, né? São aqueles que nós vamos utilizar nas contas, né? Nas continhas ali de mais, menos, divisão, multiplicação, exponenciação, módulo. Nós vamos passar por cada um deles e ver como utilizar cada um, certo? Então vamos começar aqui com a nossa declaração de variáveis, né? Vamos colocar aqui o nosso let e nós podemos usar qualquer nome para nossa variável, mas hoje vamos simplificar o nome para apenas uma letra aqui, né? Vamos usar a variável a, né? E vamos definir o valor dela aqui, por exemplo, em 10 e vamos também definir outra variável, né? b, né? Igual a 5 e agora nós vamos começar os operadores aritméticos aqui, certo? Então, vamos visualizar aqui, né? Vamos começar já direto, que nem a sugestão aqui do console.log, né? Console.log, lembra que nós utilizamos o console.log, né, para poder mostrar o resultado aqui no terminal. Lembrando que agora eu criei aqui, né, uma aula 2 com operadores, né? Igual na aula passada, nós já tínhamos ali o caminho, né? Então nós temos que sair dessa pasta aqui. Para a gente sair da pasta que nós estamos, aqui do terminal, nós vamos digitar aqui cd, dois pontos, ele volta um nível, né? E agora nós digitamos aqui cd, aula 2. E ele vai ali, apertamos o tab, ele escreve para a gente aqui, né, o caminho completo. Então, operadores, estamos aqui em operadores agora. Vamos salvar o nosso arquivo e vamos executar para nós visualizarmos, né? Antes, né, observação, então, como a gente já viu o uso, né, do nosso operador mais aqui, né, o nosso operador de adição, ele soma. No caso de texto, ele vai juntar o texto e podemos observar aqui um ou outro detalhe que é a primeira vez que nós estamos vendo a utilização dele, que são os parênteses, né? Na matemática, quando algo está entre parênteses, quer dizer que aquela operação que está dentro de parênteses deve ser obrigatoriamente resolvida primeiro, né? A ordem de execução das operações se dá, né, o controle aqui dos parênteses, né? Então, primeiro parênteses, depois colchetes e depois, né, chaves. Só que nesse caso aqui, para as operações matemáticas, nós só utilizamos colchetes. Ou colchetes, perdão, é só o parênteses, né? Porque o colchetes e as chaves, eles têm outros papéis dentro da linguagem, né, de programação aqui, no caso em JavaScript, eles funcionam de outra forma. Então, quando a gente precisar declarar prioridades dentro de operações matemáticas, nós sempre vamos utilizar parênteses, ok? Aqui, então, no caso, ele faz o quê? Ele diz aqui, ó, você primeiro vai executar essa soma aqui, dessas duas variáveis, a mais b, no caso aqui vai dar 15, né? E depois você vai concatenar. Quando nós estamos juntando, né, variáveis com tipos de valores diferentes, no caso aqui é um texto, né? Não é uma variável, mas aqui é um valor de variável do tipo texto e aqui é um valor do tipo number, né? Não existe um tipo, né, específico para a junção dessas duas, né? Então ele vai sair aqui no console para a gente, ele vai sair como uma concatenação de texto. Ele transforma esse número em texto, né? Fazendo essa concatenação utilizando o mais. Então vamos ver na prática aqui como vai ficar o resultado, né, dessa operação. E podemos ver aqui, ó, soma 15. Né? Então ele fez a soma aqui 15, né? Processo de adição normal. Vamos seguir aqui então para a subtração, que é a mesma coisa. Né? Nós estamos usando aqui, ó, a operação de menos, né? A menos B, ou seja, isso aqui vai resultar em 5. E nós temos aqui a operação de concatenação, né? Por que é a operação de adição, mas no caso é adição quando nós estamos trabalhando com duas variáveis que são números, né? Ou quando nós estamos trabalhando com números diretos. Por exemplo, se eu colocar aqui um valor direto, ele também serve, tá, pessoal? Nós podemos colocar os valores diretamente aqui. Né? Eu vou colocar até aqui um valor maior que o outro para a gente visualizar o valor negativo, né? Então, 20 menos 36 vai dar menos 16 negativo nessa subtração. Então, só para a gente testar aqui sem usar as variáveis, né? Eu vou usar aqui vamos salvar o arquivo e executar. E temos ali, ó, subtração menos 16. Então, né, isso aqui, ele serve como concatenador. No caso, quando você está utilizando o tipo de texto e o tipo de number, né? Ele vira um concatenador. A gente chama dessa forma. Sei que é um nome meio estranho, mas
como se a gente estivesse somando, né, juntando as duas partes, ok? Então vamos voltar aqui agora para as variáveis, para a gente poder manter um padrão aqui, né, e vamos executar de novo para a gente poder visualizar como que ficou. Então agora 5, né? Certo? Outro operador que nós temos aqui é o de multiplicação. Então, o operador de multiplicação ele é o asterisco, né? No teclado de vocês aí, vocês podem encontrar o asterisco geralmente ali no número 8 do teclado lá em cima, só que vocês vão precisar usar a tecla Shift para usar o asterisco. Ou se o seu teclado for aquele teclado do tamanho completo, né? Que tem aquela segunda seçãozinha ali que só tem os números, você vai encontrar o asterisco lá provavelmente também. Mas para você se encontrar aí, geralmente ele fica em cima do teclado, na parte superior do teclado, no número 8, certo? Aí você aperta a tecla Shift. Qual que é a tecla Shift? Você vai encontrar a tecla Shift escrita dessa forma aqui, né? Shift, e você tem que segurar ela e depois apertar o 8, né? Que daí ele vai gerar o asterisco. Ou se você não tiver com a tecla escrito o nome, vai ser uma tecla com o símbolo de uma casinha ali, né? Tecla Shift, beleza? Então vamos salvar primeiro aqui antes da gente fazer da divisão, né? Vamos salvar essa primeira aqui, executar. E temos aqui, peraí, deixa eu limpar aqui, pessoal, que o negócio está ficando maior aqui. Então nós fizemos a multiplicação de 5 vezes 10, né? 5 vezes 10 dá 50. Ele já mostrou para a gente aqui o valor dessa multiplicação de A mais B. Podem observar aqui que agora ele até tirou, né, os parênteses, porque na multiplicação ela tem prioridade, né, na execução da multiplicação. Então ele não utilizou os parênteses aqui, beleza? Então vamos seguindo aqui. Deixa eu fazer um teste, porque só para ter certeza que é o caso mesmo, para ver como que ele vai se comportar se nós utilizarmos essa forma aqui, que agora eu não estou me lembrando de cabeça aqui como que ele se comporta quando a gente faz uma concatenação dessa forma, mas exatamente. Eu até tinha esquecido de mencionar sobre o num, que esse num, ele é um not a number, né? Isso aqui não é um número. Então ele meio que se perdeu aqui na hora de fazer a concatenação, né? Ele está tentando somar a letra A com um texto, né? Ele não consegue somar a letra A com um texto, né? Então, e depois ainda fazer uma subtração com B, né? No caso, eu acho que aqui o problema que está dando o not a number não é nem a questão da soma, é mais a questão da subtração, porque ele vai somar, isso aqui vai virar um texto, né? E na hora que ele vai fazer essa subtração aqui, não tem como ele subtrair um valor numérico de um texto, né? Não tem como ele fazer esse cálculo. Mas só para vocês verem aqui, ó, que não é a questão do mais A aqui, eu vou apagar esse mais B só para vocês verem como que fica, né, se a gente fazer essa junção. Ele vai trabalhar com concatenação também, né? Então tá lá, ó, soma 15. Opa, perdão. Subtração, né, que eu estava usando ali. Subtração 10. Ele só mostrou a variável, né? Concatenou A. Se a gente coloca um B aqui, um menos aqui, estou tentando subtrair um número de um texto, não existe isso. Ele vai dar not a number, certo? Então vamos voltar aqui para o original e vamos continuar aqui agora para divisão. Então na divisão nós utilizamos a barra, né, para poder realizar a divisão, operações de divisão. Novamente, né, como elas têm prioridade na execução, não precisa aqui do parênteses, mas é bom colocar. Eu vou colocar aqui porque, né, é bom a gente ter essa visualização. Vou tirar isso aqui. É bom a gente ter essa. Tá faltando uma outra. Abrir outro parênteses aqui também e sempre fechar. Lembrem, pessoal, sempre que tiver uma abertura de parênteses, tem que ter um fechamento desse parênteses, tá? Porque senão, ó, vamos colocar aqui um exemplo só para prática, né? Ó, eu não fechei aqui. Ele já está dando um erro ali em cima, ó. Pode ver que já apontou um erro, tá com um erro aqui, ó. Tá vermelho, pelo menos né, nas extensões que eu utilizei aqui para deixar o texto, né, colorido assim, ficar mais fácil de visualizar, né, os tipos de variáveis e os tipos dos valores, né, a gente consegue ver que tá com um erro ali, ó. E se a gente der os erros, ele mostra ali, ó. Ele mostra até o ponto onde está o erro, né, pra gente aqui, para facilitar, ó. Na linha 7, ele fala, ó, na linha 7, ó, linha 7, console.log divisão mais A dividido por B, aqui, ó, ele mostra aqui até a pontinha onde está o erro. Não, syntax error, né, erro de sintaxe, né, erro da escrita, né, do código que está errado, não que
a operação está errada, mas sim a sintaxe. E ele mostra aqui, ó, missing, missing. Olha só essa mensagem de erro aqui mais explicativa, informativa possível, né? Tá em inglês, mas isso aqui significa o quê? Missing, né? Missing é ausência, né? Ausente. Então tá faltando, né? Ó, tá faltando um parênteses after, depois, né? Do argumento list, argumento list. Então aqui ele está mostrando, né? Ó, tá faltando um parênteses após esse argumento aqui, ó. Tá faltando ali. Então vamos colocar lá para ele funcionar certinho, beleza? Então vamos salvar aqui. Eu vou limpar esse terminal aqui para a gente poder visualizar de forma mais limpa e executar. E estamos aqui, né? Então ele fez a divisão, né? 10 dividido por 5 é 2, certo? Maravilha. Então vamos para o próximo. O próximo, esse módulo aqui, pessoal, é difícil a gente usar. Ele tem alguns usos específicos, mas é um pouquinho difícil de compreender, às vezes, para quem nunca viu, né? Mas o módulo não é um módulo que a gente vê aquilo lá que ele faz transforma números negativos em tudo positivo, né? Não é um número positivo. No caso do módulo, ele é o resto da divisão, né? Vamos tentar explicar aqui de uma forma mais lúdica, né? No caso, nós temos aqui o A, nós estamos dividindo aqui por 5, né? E dele, o valor que vai sair dessa operação aqui é como se ele fizesse a divisão primeiro e ele verificasse se nessa divisão tem algum resto. Né? O que seria o resto da divisão, pessoal? É quando você vai fazer uma divisão que não tem como ela dar exata. Então, se a gente faz a divisão de 5, de 10, dividido por 5, vai dar um valor exato, né? 2. O valor é um número inteiro. Se a gente faz a divisão aqui, vamos trocar para 11, aí o negócio já modifica, né? Então, quando a gente faz a divisão de 11, o que acontece? Vamos lá. Ó, quando a gente faz a divisão de 11, a divisão vai dar 2.2, né? Vai dar um número decimal, né? Ou seja, quando tem números decimais no resultado da divisão, ele tem um resto, né? Ou seja, quando a gente faz a divisão lá, 11 dividido por 5, ele vai colocar lá 1, no caso, né? Perdão, 1 não, né? 2, né? Porque senão não vai dar certo. Então ele vai colocar lá o número 2, né? Aí ele vai subtrair, né? O 11 é 10 de 11, né? Então vai ficar 11 menos 10 lá na continha de divisão, que vai sobrar o quê? 1. Então, esse é o resto da divisão. Vamos colocar aqui, então, para a gente ver, 14, que é quase 15, né? Porque se a gente dividir o 15 por 5, vai dar 3. Né? Então, vamos colocar o 14 aqui para a gente ver, visualizar isso. Então, o resto dessa divisão aqui agora, ó, né, se eu dividir, né, 14 por 5, ele vai dar 2. Se não me engano, aqui é 2.5. É isso mesmo, acho que é 2.5 que vai dar aqui, não tenho certeza. Então, vou conseguir fazer as continhas de cabeça aqui. Mas o módulo, né, que é o módulo resto da divisão, vai dar o quê? 4. Né, vamos ver aqui, ó. Eu errei ali na continha da divisão, mas é isso aí, ó. Ele deu ali 4 no resto da divisão. Por quê, né? Perdão, aqui, ó. Por quê que vai dar 4? Porque ele faz lá a conta, né? Ó. Ele começa a conta, então, quantos 5, né? Quantas vezes o 5 ele precisa para tentar aqui, né, dividir? Perdão, vamos lá. Uma forma mais lúdica, que é a gente pegar aqui, por exemplo, 14, né, dividido por 5, ele vai colocar lá, o máximo que ele consegue, o mais próximo que ele consegue aqui chegar de 14 é 10. Então ele vai fazer duas vezes, né? A divisão de 14 é 2. Aí ele vai colocar lá, não tem como colocar 3, né? Porque 3 já dá 15, eu não consigo subtrair esse 15 aqui, esse 15 de 14, né? Vai dar negativo. Então ele vai lá e faz 2 ponto. Aí agora ele precisa colocar, né? Vai sobrar o quê? 10, 14 menos 10, vai sobrar aquele 4 da divisão, que ficou sobrando. Né? Aí eu tive que usar uma vírgula, né, o ponto, e dei o complemento lá com 0, né? Daí fica 40. Aí 40 ele é exato para 5, né? Divisão de 5. Então a gente vai ter lá quantas vezes 5, qual número vezes 5, que vai dar o 40, né? Do resto da divisão ali que eu tive que descer aquele 0 da divisão. Então, vai dar 8 vezes, né, 8 vezes 5, que vai dar 40, e dele vai fechar aqui uma divisão exata. Né? No caso, uma divisão decimal, só que ele não é uma dízima. Não vamos entrar aqui em termos matemáticos, né, na questão de
de função, mas só para termos de exemplo do que é uma dízima, vamos ver se eu consigo pegar aqui um número mais... Vou colocar aqui um 3, por exemplo, eu acho que o 3 talvez não dê certo. Vamos ver se eu não vou saber se vai dar dízima aqui. Aí, ó, o 3, por exemplo, é uma dízima, né? Então aqui, ó, o que é uma dízima? É aqueles números que vão repetindo, né? A operação infinitamente, né? São números muito grandes ali, números decimais que vão se repetindo. Aqui eu não sei, eu não tenho certeza se ele finaliza aqui, né? Mas eu creio que não. Eu acredito que ele só arredondou aqui, porque senão ele ia ficar escrevendo esse número infinitamente. E aqui em JavaScript ele tem um limite também, né, de precisão, né, de casas decimais. Então, nesse caso aqui, nós podemos observar que o módulo, então, é o resto da divisão. Não sei se ficou muito claro, pessoal, mas isso entra muito mais na matemática. Se vocês não quiserem, né, entender para que serve isso, mas eu vou usar um exemplo, só um último exemplo aqui, para entender para que a gente usa, assim, pelo menos o que eu tenho mais costume de usar na programação, é o módulo, né? Geralmente eu uso o módulo com o resto de divisão para 2, porque o resto de divisão para 2 a gente utiliza para saber se um número é par ou ímpar. Então, por exemplo, se o resto da divisão for zero, significa que o número é par. Se o resto da divisão é ímpar, né, no caso, se for zero, é par. Se for um, é ímpar. Então aqui, ó, módulo, resto da divisão. Peraí, perdão. Eu não salvei aqui. Eu estou vendo que não está ali. Vamos lá, novamente. Então, ó, toda vez que tem o valor zero no resto da divisão, que a gente usa o módulo por 2, né? Módulo dividido módulo de 2, né? Utilizando na resto da divisão por 2. Então, se for zero, eu sei que aquele número é par, né? E se for 1, eu sei que aquele número é ímpar, né? Não vou explicar matematicamente isso, mas para não ficar mais confuso, né? Porque o foco da aula não é isso. Mas o resto aqui da divisão, se a gente colocar, por exemplo, aqui um 11, que é um número ímpar, e dividir ele, né? Nós temos aqui 1. Então ele sempre vai ficar variando de 0 em 1. E a gente consegue usar esse controlador, né, esse número, essa variável, para saber se o número que a gente está dividindo, né, no caso aqui se a gente está usando a operação de módulo, ele é par ou ímpar, tá? Mas tem que ser a resto da divisão por 2, né, o módulo por 2, beleza? Então vamos, né, ir para a próxima aqui, que eu acho que eu estendi um pouquinho aqui na questão do módulo, mas só porque ele é um pouquinho às vezes mais complexo de compreender para quem não tem essa noção ali de módulo, às vezes, e também para não confundir com o módulo lá, né, de transformação para o número positivo da matemática, certo? Então, nós temos aqui a operação também de exponenciação, né, são as operações de potência. Então, nesse caso aqui, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos elevando o número a algum valor, certo? Então, quando a gente coloca lá, né, 2 elevado a tanto, aqui a operação, a forma que você vai falar é a forma como está escrito aqui. Então, a, no caso aqui, né, 10 elevado, a gente usa aqui o símbolo da operação de exponenciação, 2 asteriscos, né? Ou seja, aqui a multiplicação é 1, aqui na exponenciação é 2. Então ficou aqui a elevado a b. Então 10 elevado a 2, que é 100, né? 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, certo? Então nós vamos colocar aqui, ó, 100. E se a gente colocar aqui o b com o valor 3, nós sabemos que o 3, né, é 10 elevado a 3, a terceira, né, é 1000. Então, se a gente executar aqui novamente, podemos ver aqui, ó, 1000 na exponenciação. Beleza? Então, esse é nosso outro operador aritmético, né? Nós temos, acho que, de operadores aritméticos, né, apenas esses aqui mesmo, né, a soma, subtração, a multiplicação, a divisão, o módulo, a exponenciação. Nós temos, né, o oposto da exponenciação, que é a raiz quadrada. Só que a raiz quadrada ela não tem um operador aritmético, né? Ela é uma função de uma biblioteca chamada math. Então, eu não lembro aqui de cabeça, mas vamos ver se eu consigo lembrar aqui como que é a operação. Vamos colocar o console aqui, isso aqui é a operação de incremento, mas não é não. Eu quero aqui, por exemplo, se não me engano, a gente vai ter que chamar aqui a função math, né, e usar que pool é potência. Ó, essa aqui é outra forma também, né? Essa biblioteca aqui ela já tem algumas operações aritméticas. Então aqui o pool, por exemplo, se não me engano, é a exponenciação, a mesma forma de exponenciação.
Só que o que a gente quer, a gente quer a square SQRT, isso aqui. Essa aqui é a raiz quadrada, pessoal. Então, ó, eu sei que é um pouquinho diferente, né? Porque é uma biblioteca do JavaScript isso aqui, né? Que é padrão. Então, ela já vem com essa operação de fazer a raiz quadrada, né? Ela não tem um operador para raiz quadrada, mas podemos executar aqui a raiz quadrada utilizando a biblioteca math. Se vocês quiserem utilizar, né, alguma vez, é assim que a gente utiliza, tá? A gente chama aqui a biblioteca utilizando a raiz quadrada. Então vamos usar aqui só um exemplo, colocar aqui 16, que eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4. Então vamos executar aqui para a gente visualizar. E temos aqui, ó, ele ficou com um incremento aqui, mas é raiz, né? Raiz quadrada, vamos salvar de novo para o nome ficar correto aqui, limpar e executar. Então nós temos aqui, ó, raiz quadrada igual a 4, beleza? Só para vocês, né, ficarem sabendo aí, se quiserem utilizar a raiz quadrada, às vezes para fazer algum trabalho do colégio, né, acadêmico, alguma coisa assim, que vocês queiram. Então tá aqui, né, raiz quadrada, né, para utilizar aqui na linguagem, certo? Então, tem até a raiz cúbica aqui o exemplo, mas isso aqui já é um pouco muito mais matemático, né? Então a gente não vai ver isso aqui agora. Então agora nós vamos ver alguns outros tipos de operadores, né, que eles são utilizados na programação, porém eles não são muito comuns, né, mais aritmético, né? São operadores dentro da linguagem que a gente utiliza. No caso aqui, o primeiro operador, vamos utilizar aqui, olha, log, incremento, né? O que é o incremento, pessoal? O incremento, ele vai somar mais um no valor da variável, certo? E ele vai atribuir, tá? Então, por exemplo, ele faz essa soma mais um e a variável fica com a partir desse momento fica com esse valor mais um. Então aqui, ó, nós temos o operador mais, né? Esse operador que tem dois operadores de adição aqui, ele é o de incremento. E tem um detalhezinho aqui que a gente primeiro vamos, deixa eu ver aqui se eu vou comentar essa parte aqui do código, para ele não executar mais essa parte que nós já vimos, né? Então, para comentar aqui a parte do código, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Isso aqui, ó, eu estou usando barra asterisco, depois eu uso asterisco barra para comentar um bloco do código. E os blocos que estiverem comentados no código, eles não são executados quando a gente chama executa aqui no operador, né, no terminal. No caso, chama aqui um node, né, para executar esse arquivo JavaScript. Ele não vai executar esse trecho do código, né? Tanto é que vocês podem ver aqui que essa parte aqui também não vai aparecer aqui um comentário de uma linha única. Então, para comentar uma linha única, duas barrinhas. Para comentar um bloco inteiro, né? Tem muita coisa que você quer comentar tudo junto. Você não colocar várias vezes a barrinha aqui na frente. Você coloca uma barra e asterisco barra, beleza? Então, vou estar comentando isso aqui só para a gente poder ver aqui no terminal menos poluído, né? Só o que a gente está trabalhando no momento, ok? Então, vamos lá, cls. E vamos usar aqui, ó, console.log incremento, né? Operador. Olha só. Então, o que, que ele fez aqui, ó? O incremento, ele aumenta mais um no valor da variável. Então, aqui, ó, ele mostrou, ele incrementou e daí ficou 17 no print. Só que tem um ponto muito importante aqui, que a forma como você coloca o incremento. Ele colocou aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, a gente colocou aqui o incremento antes da variável. O que isso significa? Que ele vai, primeira coisa que ele vai fazer quando chegar aqui é somar o valor mais um, né? Somar mais um na variável e depois que ele vai mostrar essa variável, né? Agora, se nós fizermos dessa forma aqui, ó, colocando um incremento após a variável, o que, que vai acontecer aqui? Esse valor ele não vai ser mais 17. Ele vai mostrar o 16, ou seja, ele vai mostrar primeiro o valor da variável e depois ele vai somar mais um. Isso aqui tem toda a diferença, né? Porque como a gente alterou a ordem do fluxo, né, dos processos aqui, ele vai acabar, né, colocando a variável, então, mas essa variável aqui agora, a partir desse ponto, ela vale 17. Só que ele mostrou o valor anterior, porque ele só faz a atualização após a execução do console.log. Então ele vai executar primeiro tudo que tem que executar aqui nessa linha e por último
ele vai fazer esse incremento. Depois que ele terminar de executar tudo que tiver aqui, ele vai executar aqui a soma mais 1, certo? Então vamos aqui comprovar isso, né? Nós vamos colocar um console.log, ó, após o incremento. Então estou colocando aqui, ó, só a variável a, não estou usando mais o incremento, beleza? Só para a gente visualizar, vamos limpar aqui de novo e olha lá, ó. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se tem um. Deixa eu ver se tem como colocar a função de limpar aqui, para a gente não ter que ficar utilizando essa função de limpar o terminal toda vez que a gente for. Não lembro se é assim a função. Deixa eu ver se vai funcionar. Não funciona não. Eu lembro que tem alguma funçãozinha aqui que usa para limpar. Depois que eu me lembrar aqui, pessoal, eu coloco aqui para vocês, beleza? Deixa eu ver se aqui console.clear. Aqui, ó. É alguma coisa. Sabia que era alguma coisa aqui. Vamos lá. Isso. Mas daí também complica, porque eu estou limpando antes, né? Depois tem que limpar antes. Vamos tirar aqui e colocar o console para limpar aqui em cima, certo? Daí ele... Aí, ó. Agora sim. Certo, é automação, né, pessoal? Isso aqui é justamente para isso, né? Programação para a gente automatizar os processos. Toda hora eu estava digitando o processo para limpar o console na mão, agora ele vai fazer isso por mim, né? Ele já vai fazer a limpeza do console para a gente sempre ter uma única linha de resultado aqui no terminal, beleza? Só uma melhoria aqui no ambiente que a gente está trabalhando. Então, aqui nós podemos ver ó, que no incremento, ele fez o incremento aqui, mas ele só mostrou o valor depois, né? Ele não mostrou antes, certo? Então, esse aqui, o de incremento, era só para vocês terem essa noção, né? Que essa diferença da ordem onde você coloca o operador de incremento aqui tem diferença, tá? Então, aqui ele está concatenando, né? E como isso aqui tem prioridade, né? Novamente, não vai dar problema a gente colocar aqui junto com o operador na frente, certo? Então, feito isso, vamos fazer uma outra coisinha aqui. Eu acho que na próxima aula eu vou atualizar aqui para ele também colocar para salvar automaticamente, beleza? Aí eu mostro para vocês aqui onde que é, só não lembro a configuração do VS Code agora no momento, mas eu trago para vocês ele na próxima aula. Então, ó, agora nós temos o incremento 17. E nós temos também o decremento, o operador de decremento, que ele vai diminuir 1 no valor da variável. Lembra que, pessoal, que isso aqui são operadores para as variáveis do tipo number, tá? Esses operadores eles não vão funcionar para o que não é número, né? Eles vão funcionar para as variáveis do tipo number. Então aqui a gente vai fazendo o nosso decremento. Ó, no caso aqui, ele está fazendo o b menos menos, só para a gente poder visualizar aqui, né? O b menos menos b. Então ele vai reduzir ali o b em 1. Perdão, não salvei. Vamos lá. Então aqui, ó, decremento 1. Então o b valia 2, agora vale 1. Certo? Vamos lá agora. Então aqui, nós temos alguns outros operadores que eu vou mostrar para vocês, que é os operadores de atribuição, justamente para a gente poder utilizar de uma forma mais eficiente algumas operações, certo? Então, nós temos aqui, ó, olha só esse operador aqui. Esse operador aqui, ó, é o operador de soma da variável mais 4. Então, o que isso significa aqui, ó? Nós podemos ver que é a mesma operação de a gente colocar, por exemplo, eu quero somar mais 4 no valor da variável a. De vez em somar mais 1, né, que é por padrão tem um operador que faz isso, mas eu quero somar mais 4. Como que eu faço? Geralmente a gente recebe a variável a, vai receber o valor da própria variável a mais 4. Só que tem uma simplificação dessa expressão aqui, que é dessa forma aqui, a mais igual a 4. Então, ele vai pegar a variável a e ele vai somar e atribuir na variável a o valor mais 4. Então, ele vai somar mais 4 e atribuir na variável. Então, no caso aqui, nós vamos, né, colocar aqui, por exemplo, o console.log, atribuição da adição a, para a gente poder visualizar, certo? Vamos executar isso aqui de novo e nós temos aqui, ó, 21. 21. Então, nós tínhamos aqui, né, o nosso valor da nossa variável 16. Aí ele passou por incremento, ou seja, 17. E agora 21, que ele somou mais 4, né? Então 17 mais 4, 21, certo?
E a mesma coisa que nós fazemos para qualquer operador, tá, pessoal? Isso aqui, a gente tem aqui o de adição, mas nós temos o de adição, o de subtração. É só vocês colocarem na ordem, né? Menos, igual, ou qualquer um desses operadores que estão aqui, né? Então, o de soma, o de subtração, multiplicação, divisão, o módulo, acredito que ele também faça o módulo, mas teria que pensar ali a forma, um uso, né, prático para isso. Mas ele, por exemplo, a variável recebeu o resto da divisão, né, de uma divisão, a exponenciação também, né. Então esses operadores aqui, todos eles podem ser atribuídos aqui. Então vamos só para cargo de exemplo mesmo. Eu vou colocar aqui menos 4 que ele vai voltar o valor para 17, né. Então vamos colocar aqui console. E esse ponto e vírgula aqui, pessoal, não é necessário, tá? Mas é mais por questões de boas práticas de programação a gente colocar esse ponto e vírgula. Mas eu vou até usar um exemplo aqui para vocês que no JavaScript ele não precisa do ponto e vírgula, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, console de atribuição A. Vamos salvar aqui, ó, só para vocês verem, ó. Eu deixei sem ponto. Opa, ele salvou com ponto e vírgula. Deixa eu apagar aqui. Ah, Infelizmente, pessoal, aqui o meu linter de código, né, o prettier, ele limpa, ele coloca ele acaba colocando aqui obrigatoriamente, mas e- se eu salvar aqui ele vai colocar em, então não tem como mostrar para vocês agora que não que funciona sem o ponto e vírgula, né? Mas funciona assim, tá? Podem ter certeza que funciona. Então vamos lá, colocando aqui as variáveis, ó. Então A vezes 2, console.log, A dividido por 2, console.log, A módulos 3, A potência 3. Beleza? Então aqui já vamos fazer tudo com A mesmo para a gente visualizar. E vamos lá. Então, ó, tá aqui, ó. Então, a gente fez a soma, 21. Voltamos aqui, menos 4, né? Menos igual a 4, 17. A multiplicação aqui, né? A é vezes igual a 2. Então, ele vai multiplicar a variável A, o valor que está em A, por 2. Então, 17 vezes 2, 34. Depois ele vai dividir por 2, que vai voltar para 17, né? Se ele multiplicou por 2, depois divide por 2, volta no mesmo valor que estava antes, né? Aí aqui ele faz a atribuição módulo igual a 3. O que é isso aqui, gente? Vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele vai fazer a variável A, ela vai receber o resto da divisão por 3. Então, se a gente pega lá a variável 17 e faz a divisão por 3, vai dar 3, né? Que seria, não, perdão, vai dar 5, né? Ponto alguma coisa, né? Porque daí 3 vezes 15, né, é o mais próximo que ele consegue de 17. Então, ele vai fazer ali 3 vezes 15, vai dar 15, vai sobrar 2. Por isso que aqui o módulo que ele recebe é 2. Né? Só que agora a variável está recebendo o valor do resto, né? Então, agora a variável A tem o valor 2. Depois nós temos aqui a potência por 2, né, que ele faz aqui, que é o A, que agora é o valor, nesse ponto aqui o A vale 2, elevado a 2, que dá 4. Beleza? Então, na nossa aula aqui de operadores, é isso, né? Só passando uma revisão aqui. Então, nós vimos aqui os operadores aritméticos, né? Então, soma, subtração, multiplicação, divisão, módulo, que é o resto da divisão, a exponenciação, né? Que é a potência, e nós vimos também aqui um extra, né? Que é a raiz quadrada, mas ela não é um operador, né? Ela é uma função, então a gente não consegue utilizar ela aqui nesse processo. Mas a gente viu também aqui os operadores de incremento e decremento, que somam e subtraem 1 do valor da variável, e os operadores de atribuição dinâmicos, né, que são aqui utilizando as operações aritméticas junto com igual, né, que facilitam, né, simplificam aqui a notação da expressão. Mas se vocês quiserem utilizar dessa forma aqui, pessoal, né, podem utilizar, não tem problema. É só uma forma mais prática de deixar o código limpo aqui e mais eficiente, né, no processo visual. E também eu não tenho certeza, tenho que consultar isso, mas eu acredito que essa operação aqui ela tenha um nível de execução mais eficiente do que essa operação aqui, certo? Não tenho certeza, mas vou confirmar para vocês na próxima aula, beleza? Também não entra aqui no escopo da aula, mas por hoje vamos encerrar aqui, beleza? Então até a próxima.